Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o texto sobre o qual nós vamos meditar hoje encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 14, que eu passo a ler agora. Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso, eu quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo, mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho. É por isso que sofro essas coisas. Mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Até aqui a leitura do nosso texto. O apóstolo Paulo escreve para o seu amigo Timóteo, inclusive ele agradece a Deus nas orações por ter esse amigo Timóteo, agradece pela fé desse amigo Timóteo. Mas ele diz que Timóteo deve guardar o precioso tesouro que recebeu. E esse tesouro qual é esse tesouro? Não ter vergonha do Evangelho, mas proclamá-lo com integridade diante dos falsos pregadores que aparecem com falsas doutrinas para desviar as pessoas da verdade. Proclamar o Evangelho que liberta, que traz uma boa notícia, que fala da salvação em Jesus Cristo. Para isso, Timóteo terá que enfrentar problemas e vai enfrentar, mas ele não deve desanimar, não deve dar o braço a torcer para aqueles que querem continuar na velha vida e viverem como se tudo estivesse bem.
esse tesouro é também dar testemunho sobre Jesus Cristo, falando que Jesus Cristo sofreu, morreu e ressuscitou para ser o nosso Salvador, que Ele vem ao nosso encontro nos momentos de alegria, de dor e de sofrimento, para podermos ter uma vida digna e justa. Que Ele é misericordioso e olha com compaixão para nós, preenchendo o nosso coração com amor e paz. Também nós, meu amigo e minha amiga, não devemos nos envergonhar do Evangelho. Não devemos nos envergonhar de anunciar o Evangelho, que é uma boa notícia, dentro de uma realidade onde também são divulgadas falsas doutrinas que colocam em dúvida a fé das pessoas, que não estão de acordo com o Cristo da cruz, que enganam e exploram as pessoas, não levando a sério os seus sofrimentos, mas abandonando essas pessoas quando elas mais precisam de ajuda. E nesse sentido, anunciar uma boa notícia é trazer esperança, fazendo a pessoa se sentir valorizada, abraçada, acolhida, amparada e amada. É tirar a pessoa da escuridão, da incerteza, da decepção em que vive, devolvendo-lhe a autoestima. Além disso, nos é dado a tarefa de testemunhar e falar de Jesus Cristo, do Jesus que é contra o abuso que se comete com a fé e a esperança das pessoas, do Jesus que não compactua com mentira e a corrupção que se faz em nome do Evangelho, do Jesus que quer justiça para todas as pessoas e não para um grupinho que já se sente salvo. Falar do Jesus que se esvaziou e desceu até a situação mais degradante do ser humano, assumindo a nossa forma humana para nos dar liberdade, perdão, amparo, orientação e caminhar conosco o caminho da verdade, do amor, da misericórdia, denunciando assim o Jesus mágico, caloteiro, ganancioso, egoísta que é anunciado por aí. Falar do Jesus que é contra tudo aquilo que impede as pessoas de terem vida. E sabe de uma coisa, meu amigo, minha amiga? Timóteo e nós não precisamos nos envergonhar do Evangelho. E devemos sim ser realmente testemunhas de Cristo, porque nós recebemos o Espírito de Deus que não nos deixa com medo de falar de Jesus Cristo, que condena a exploração, a exclusão, a ganância, o uso das pessoas como se fossem objetos e a falta de amor ao próximo. Não podemos ter este medo, porque ele é como um veneno que se espalha e faz as pessoas ficarem em silêncio e fecharem os olhos diante de tanta injustiça. Timóteo e nós não precisamos nos envergonhar do Evangelho e devemos ser realmente testemunhas de Cristo, porque recebemos o Espírito de Deus que nos enche de poder para nos transformar em pessoas engajadas com a vida cheia de esperança que Deus nos dá. O poder que nos leva
a defendermos a vida de quem está em situação vulnerável. Poder de testemunharmos o Cristo comprometido com os nossos sofrimentos, abrindo-nos uma porta de esperança. Timóteo e nós, meu amigo, não precisamos nos envergonhar do Evangelho e devemos sim ser realmente testemunhas de Cristo, porque recebemos o Espírito de Deus que nos enche de amor, que não é nosso, mas de Deus em nós, que olha e sente o próximo e está sempre pronto para levar uma palavra e gesto que acolhe e defende quem precisa de ajuda. Um amor compromissado com a vida e com a verdade. Timóteo e nós não precisamos nos envergonhar do Evangelho e devemos ser realmente testemunhas de Cristo, porque recebemos de Deus o Espírito que nos enche de sabedoria, de prudência, para falar aquilo que vem de Deus, que nos leva a escolher estar sempre do lado de quem sofre, que nos dá a possibilidade de falar a verdade diante de tantas promessas que levam à decepção e à dor. Agora, isso é fácil? Não. Vamos sofrer com isso? Certamente. Vamos conseguir transformar a nossa realidade? Nós não sabemos. Por quê? Porque a mensagem de Jesus Cristo parece ainda continuar sendo um corpo estranho dentro do nosso mundo. Para muitos, a cruz continua sendo uma loucura e o amor de Deus ainda não se encaixa na engrenagem do nosso mundo. Por isso, cada um de nós tem o compromisso de transmitir uma palavra que vença qualquer ensinamento que não tenha embasamento bíblico, que não tenha seu fundamento no Cristo que serve, que se doa, que sofre em favor de todos nós. Temos o compromisso de libertar nossos irmãos das garras dessas falsas doutrinas que não estão interessadas com a salvação das pessoas, mas sim com a ganância e falta de respeito. E assim, como Paulo confia em Timóteo por ele ter uma fé sincera, Deus confia em nós, porque sabe que nós confiamos nele. Coloquemos então cada vez mais a nossa fé em prática, para que todas as pessoas tenham a nova possibilidade de vivenciar o amor, a solidariedade e a inclusão, para que todas as pessoas possam fazer parte da comunhão dos filhos e filhas de Deus. Amém. Que Deus abençoe a você e a sua família agora e sempre. Amém. Se você ouviu esta mensagem, deixe o seu comentário e compartilhe com outra pessoa. E vai lá no meu canal do YouTube e se inscreve, Pastor Willi Topfer. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.